Otimizar o seu site é uma das partes mais importantes para você aumentar a conversão, seja da sua página de vendas ou da sua página de captura. Porque se você não otimiza, se você não deixa o seu site, a sua página mais rápida, o provável que receba menos visitas, beleza? A pessoa vai clicar no teu anúncio, vai para a tua página, mas não vai esperar a sua página carregar. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas maneiras para fazer isso. Opa, aqui é a Graciela Neves e eu vou te mostrar sete maneiras para você deixar o seu site mais rápido, para você otimizar as suas páginas, beleza? E para já começar, mas antes, deixa o seu like aqui embaixo e já te inscreve no canal para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então agora sim, vamos começar. E a primeira coisa é o seguinte: a primeira coisa que várias pessoas não levam em consideração é o plano de hospedagem. Mais do que a empresa que você vai escolher para poder trabalhar com sua hospedagem, você tem que ter uma atenção redobrada com relação ao plano. Por que eu digo isso? Porque independente da empresa, vamos supor, mesmo que se você escolher HostGator ou se você escolher Hosting, que são as mais comuns aí do mercado, dependendo do plano que você escolher, ela vai ter uma velocidade pior ou melhor. O que acontece? Vamos explicar um pouco o que é a hospedagem para você entender. Aqui, inclusive, aqui no card, que acho que fica do lado de cá, eu sempre aponto para cá, mas é para cá. Aqui no card, aqui em cima, eu vou deixar um vídeo que explica melhor o que é hospedagem. Mas eu vou te explicar rapidinho, olha só. A hospedagem é onde você vai deixar os seus arquivos do seu site. Então, é um computador, basicamente, é um servidor que é um computador. Então, quando você está mexendo no seu computador, lá na tua casa ou no seu trabalho, quanto melhor for a sua máquina, ou seja, se ela tem uma memória RAM melhor, se ela tem um SSD ao invés de um HD, se ele tem componentes que são melhores, ele vai ser um computador melhor, é ou não é? Então a mesma coisa com a tua hospedagem, se ele tem melhores recursos, ou seja, se ele é um computador, então se ele tem um SSD melhor, se ele tem uma memória RAM maior, é melhor, entendeu? Então você vai escolher de acordo com a máquina, certo? E qual é então a hospedagem que eu sempre indico? Então vamos embora, estamos aqui agora no computador, olha só, na tela agora, eu estou te mostrando aqui a hospedagem da Hosting, que é a que eu utilizo, que os meus clientes utilizam e que eu sempre indico, que é a hospedagem, mas aí que tá, é a hospedagem cloud, beleza? Por que é a hospedagem cloud? Porque é uma hospedagem, é um plano dentro da Hosting que tem mais recursos, beleza? Olha só, então mesmo que as hospedagens cloud é um tipo de hospedagem e elas têm normalmente recursos melhores do que uma hospedagem de site, beleza? Que são para sites menores ou que recebem um tráfego menor. Se você está trabalhando com um volume de tráfego maior, então eu vou sempre te indicar a hospedagem cloud, beleza? Existem outras empresas que são boas também, mas a que eu trabalho é a que eu indico, é a Hosting, beleza? Inclusive aqui no card vai ter outro card falando mais a respeito dessa hospedagem aqui da Hosting. Então, olha só, o que acontece aqui, ó. Na hospedagem cloud, a mais em conta, que é essa startup, que inclusive é a que eu utilizo, olha só, ela tem 2 núcleos de CPU, ela tem 3 GB de memória RAM e ela tem, quer ver, ó, ela tem SSD. Aqui não fala, aqui não está especificado, mas ela tem um SSD ao invés de um HD, beleza? E aí quando você vai indo para os planos mais caros, e aí ela vai aumentando os recursos. Então aqui, por exemplo, tem 4 núcleos de CPU, aqui já tem 6 GB de memória RAM, essa aqui são 6 núcleos de CPU e 12
de memória RAM, beleza? Então, esse é o primeiro passo, isso que você tem que se atentar, beleza? O segundo passo, aí a gente vai começar a trabalhar com as imagens, plugin de cache, que agora é dentro do seu site e o que você faz nele, beleza? Então agora a gente vai falar de imagem. Você tem que comprimir as imagens. Mesmo que você vai utilizar algum plugin de compressão, é muito importante você já mandar arquivos de imagem mais leves para o seu site. Por quê? Porque ele vai ter menos trabalho e vai deixar a sua imagem ainda menor. Porque se você manda uma imagem para o seu site 2 megas, ele vai comprimir, mas uma compressão não vai ser tão boa, tão eficiente, do que se você mandasse uma imagem que tivesse 100 KB, por exemplo. Então, é igual você tem um arquivo zip no seu zip ou RAR no seu computador. Vamos supor que eu tenho um arquivo, seja um arquivo de vídeo, qualquer tipo de arquivo, que é 100 megas. E eu vou comprimir ele. Desses 100 megas ele vai virar, sei lá, 40 megas depois que eu comprimir para um arquivo zip e para um arquivo RAR. Se ele tivesse 40 desde o início, eu vou comprimir e ele vai gerar um arquivo menor ainda. Entende a diferença? Então, olha só, como que eu faço com relação às imagens? Primeira coisa, eu já gero um arquivo que seja pequeno, certo? E aí eu sempre vou tentar fazer com que esses arquivos cheguem o mais próximo possível de 100 KB. Às vezes não dá, às vezes é uma imagem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma imagem de background, às vezes ela é uma imagem um pouco maior, resolução maior, então ela vai ter um tamanho maior. E aí o que eu faço é jogar aqui desse site, chama TinyPNG, e ele já vai fazer uma primeira compressão das imagens. E normalmente ele gera uma boa compressão, beleza? Então esse é o primeiro passo que eu faço. Ok, qual é o segundo passo com relação às imagens? Daí então eu vou otimizar minhas imagens num plugin de otimização de imagens lá dentro do WordPress, certo? Então olha só, as imagens elas já estão pequenas, algumas um pouco mais, as outras um pouco menos. Então eu venho aqui em adicionar novo plugin, e o que eu faço é usar algum plugin de flash, algum plugin de otimização de imagem. Qual plugin que eu indico? Existem vários, por exemplo, tem o Short Pixel, que é um plugin muito bom. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Acho que não. Deixa eu colocar só Pixel. Eu acho que não deve ser Pixel, né? Deixa eu ver aqui, ó. Image. Deixa eu colocar Image. Vou ver o que vai aparecer aqui, ó. Esse aqui, ó, era Short Pixel mesmo, mas ele tava junto. Então, um dos que eu acho muito bom é esse Short Pixel Image Optimizer. Ele é muito bom, eu não estou usando ele aqui agora, mas ele é muito bom. Tem 300 mil instalações ativas, ele é muito bom mesmo. Tem esse Imagify, que ele é do mesmo criador do WP Rocket, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é muito bom também, mas ele é pago. E olha só, ele inclusive tem mais instalações do que o Short Pixel. Ele é muito bom mesmo. Mas ele é pago, é barato, assim, super vale a pena, mas é isso. E tem vários outros. Tem mais um que eu costumo utilizar, que eu não estou vendo ele aqui. E eu não vou lembrar o nome dele nesse momento, mas ele é muito bom também. Mas esses dois já fazem um ótimo trabalho e você pode utilizá-los, beleza? Aí agora a gente vem para o nosso quarto passo, que é o seguinte: deixar as imagens com uma extensão de última geração. Qual é essa extensão? Ela chama WebP. Esse tipo de extensão, normalmente, ele já gera
um arquivo que é bem menor do que os arquivos PNG, JPEG e tudo mais. Então uma extensão realmente de arquivo. Você não consegue, até a versão atual do WordPress, a gente não consegue gerar esse tipo de extensão, por exemplo, no computador e jogar ele direto para o WordPress. O WordPress não aceita esse tipo de extensão. A gente tem que usar um plugin para poder transformar para essa extensão, beleza? E normalmente até hoje os programas de imagem também não trabalham com essa extensão. Então a melhor forma de fazer isso é através de um plugin, e eu vou te mostrar o plugin que eu normalmente utilizo e que eu acho excelente, que é o WebP Express. WebP Express, ele inclusive está ativo, eu vou te mostrar ele aqui por dentro. Então esse aqui, ó, o WebP Express, ele é muito bom. Então as configurações, basicamente você vai instalar e clicar aqui em Book Convert. Basicamente é isso, são poucas as configurações que tem que fazer, e aí ele já vai transformar todos os arquivos da sua biblioteca nessa versão WebP, beleza? Quinto passo que a gente tem que fazer é utilizar um plugin de cache. Existem vários plugins de cache. O que ele faz? Ele gera um cache no computador do seu usuário. Então, existem vários tipos de plugin. O que eu acredito que seja o melhor do mercado e que a maioria das pessoas que trabalham com isso recomendam e que eu recomendo também, chama WP Rocket. Ele é um plugin pago, mas é um plugin que vale a pena demais você utilizar, porque ele vai fazer uma otimização do cache muito, muito, muito eficiente. Então eu vou te mostrar como que ele é aqui por dentro. Eu não vou te mostrar exatamente quais são as configurações que a gente teria que fazer aqui dentro dele, porque isso é uma aula específica, isso é um vídeo específico, beleza? Futuramente eu vou fazer aqui no canal. Mas esse é o WP Rocket, ok? Então ele tem as configurações, as otimizações aqui de arquivo. Então ele otimiza os arquivos CSS e os arquivos JavaScript, sendo que a gente tem que tomar um determinado cuidado, porque às vezes ao habilitar essas opções podem gerar alguma quebra de página ou algum script específico que vai parar de funcionar na sua página. Então, ao fazer a otimização, não só com o WP Rocket, mas com todos os outros plugins de cache, tem sempre que ter esse cuidado para não ocorrer quebra principalmente da parte visual do seu site, beleza? E existem outras configurações que dá para fazer aqui, além de acionar o Cloudflare aqui dentro, que é o próximo passo, inclusive, que é justamente configurar o Cloudflare. O que é o Cloudflare? Pensa no seguinte: a maioria dos servidores, eles não estão localizados no Brasil. Existem algumas empresas que trabalham com servidores aqui no Brasil, mas a grande maioria estão localizados nos Estados Unidos e na Europa. Então imagine o seguinte: quando uma pessoa ela entra no seu site, ela vai fazer uma requisição no servidor que está localizado nos Estados Unidos. Ou seja, existe uma distância, e essa distância é uma distância que a gente vai pensar, existe uma distância física, e para isso existe um tempo em que esse servidor vai responder a essa requisição do usuário, beleza? Então o que o Cloudflare ele faz? Ele replica o seu site em vários servidores espalhados no mundo, para que essa distância seja encurtada. Ou seja, existem servidores no Brasil, mas a maioria das empresas elas não utilizam servidores que estão localizados no Brasil. Por quê? Não sei te responder isso. Então o que o Cloudflare faz? Ele faz uma cópia do seu site no servidor mais próximo. Ele vai copiar em todos os servidores. Então a pessoa que está localizada no Brasil, ao invés dela solicitar e requisitar do seu servidor que está muito distante,
ela vai requisitar no servidor mais próximo. Isso encurta, em termos de tempo, o quanto que o seu site vai carregar para ela. Então o tempo é menor, porque a distância é menor. Então o seu site vai carregar muito mais rápido. Além disso, o Cloudflare, ele faz uma proteção no seu site, beleza? Então, olha só, aqui está o meu Cloudflare funcionando. E como que existem várias configurações aqui que você pode fazer, mas é muito simples, a gente só precisa fazer algumas regras, que é essas regras que estão aqui, e você já vai ter uma melhora significativa da velocidade de carregamento da sua página, beleza? E agora então estamos no último passo, que é fazer uma compressão de zip, ou seja, e a gente eu falei aqui antes de comprimir arquivos, e inclusive usei o exemplo do arquivo zip, e ao fazer, a gente pode também comprimir o nosso site, só que aí ao invés de ser zip, é um arquivo com extensão chamada gzip. E como que a gente faz isso? Olha só, a gente primeiro precisa, deixa eu logar aqui, ó, a gente precisa entrar no nosso cPanel ou no nosso hPanel da nossa hospedagem. Então eu vou fazer isso aqui agora, vou logar aqui com o meu hPanel, beleza? Então beleza, aqui eu já estou na minha hospedagem, então eu venho, por exemplo, eu venho aqui no domínio que eu quero fazer essa compressão. Então, por exemplo, aqui no páginas, esse negócio é muito chato, ele fica me lembrando sempre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, no gerenciador de arquivos e editar um arquivo que chama htaccess, beleza? Então, eu vou procurar ele aqui, normalmente ele está dentro da public HTML, e é esse arquivo aqui, ó, .htaccess. Então, eu clico aqui, vou abrir, acho que é só clicar 2 vezes, ele abre, isso. E aí eu tenho aqui os códigos da minha compressão gzip. Eu vou localizar ele aqui, ó. Aliás, inclusive é uma boa, eu vou fazer exatamente isso agora aqui com você. Então, deixa eu pegar aqui o código. Então, olha só, vou copiar o código aqui, ó. Esse código vai estar lá no grupo do Telegram, então o link está aqui embaixo, é só você clicar aí e aí o código vai estar lá, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, no end, depois do end WordPress, e vou copiar o meu código, tá vendo? É esse código aqui. Deixa eu ter certeza de que eu não estou usando, mas eu acho que eu não fiz ele aqui nesse domínio ainda não, beleza? Então você vai copiar o código dentro do htaccess, você vai salvar esse arquivo aqui. Então você clica ali, ó, e você vai salvar, beleza, salvar arquivo, eu posso fechar e posso fechar aqui tudo, beleza, já está copiado, ok? Então são esses 7 passos. Quais são os 7 passos para você ter uma otimização da sua página? Primeiro, você tem que usar uma hospedagem boa, uma boa hospedagem. Eu indico sempre a hospedagem cloud. Comprimir as imagens no TinyPNG, ok? Usar um plugin de otimização de imagens lá dentro do seu WordPress, eu indico o ShortPixel, ok? Usar os arquivos, a extensão de última geração, que é o WebP. Usar um plugin de cache, e eu indico o WP Rocket, ok? Usar um Cloudflare e fazer a compressão gzip, ok? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.